Pastor Hernandes, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade. Eu sei que a sua agenda é cheia, concorrida, mas a gente agradece aí para o senhor poder fazer parte das 12 horas de empreendedorismo. Muito obrigado. Viu? É um privilégio estar aqui com você, Tony, e poder colaborar com esse seu projeto, viu? A gente que agradece. Tem acompanhado muito essa trajetória e eu acho que o senhor é uma das vozes que a gente tem hoje no Brasil que mais tem propriedade para falar sobre o tema de hoje, né? Que é integrar a fé em negócios e principalmente manter a fé em tempos de crise. E eu queria começar, pastor, justamente com essa parte de manter a fé em tempos de crise, né? Porque a gente vive uma crise sem precedentes. Eu imagino que para o senhor aí tem aumentado o trabalho. Muita gente está em quarentena e diminui o trabalho, né? Mas para pastor o trabalho aumenta. É verdade. Como é que faz para manter fé em tempos de crise, pastor? Pois bem, a fé que não se mantém em tempo de crise não é fé. Só a fé verdadeira mantém-se de pé na tempestade. Então, é a fé que nos dá direcionamento nessa hora, porque uma fé vã, ou uma fé mística, ou uma fé na fé, quando chega a crise, ela desmorona. Mas a nossa fé é inabalável porque o objeto da nossa fé é o próprio Deus, e Ele é inabalável. Ele é soberano, Ele não foi pego de surpresa, Ele não está em apuros, e Ele tem um propósito em todas essas coisas. Então, é nesse tempo de crise que você percebe que é como o ouro, que ao jogar-se no fogo, você só queima as escórias, mas ele fica mais puro, mais nobre, mais belo e mais valoroso. Assim é a fé cristã. Pastor, e falando então, eu concordo plenamente com o senhor, aquela verdade que às vezes dói, né? Que a pessoa, tipo, mas eu perdi a fé. Talvez não era fé, né? Mas com certeza. Tem muita gente na igreja, muitos empreendedores, muitas pessoas que talvez perderam essa fé e elas gostariam de ter essa fé, né? Essa fé inabalável. O que o senhor diria para essas pessoas que estão dentro da igreja, que acreditam ser cristãs, mas acabaram perdendo essa fé, mas querem voltar, ou querem ter essa fé genuína que o senhor está falando? Eu acredito o seguinte, que há pessoas que têm, talvez, uma experiência religiosa boa, estão na igreja, têm valores e princípios cristãos, mas que talvez nunca passaram pela experiência verdadeira de um novo nascimento, de uma genuína conversão. É nos tempos de crise, de tempestade, que se descobre com mais clareza aquilo que é legítimo e aquilo que é apenas aparente. Agora, nessa crise, se alguém, apenas tendo uma fé nominal, a fé dos pais, ou a fé dos antepassados, ou por ouvir falar, talvez seja um tempo muito oportuno para essa pessoa rogar a Deus para ter verdadeiramente uma experiência de conversão, de novo nascimento, onde ela possa tirar os seus olhos das circunstâncias e colocar os seus olhos em Deus. É curioso, sabe, que nos tempos de angústia, nos tempos de dor, nos tempos de pandemia, nos tempos de colapso financeiro, nos tempos de guerra, são os tempos em que há mais conversões. Muitos endurecem, porque o sofrimento em si não é suficientemente poderoso para transformar a vida de uma pessoa. O livro de Apocalipse revela que, quando vêm os flagelos, muitos, mesmo sofrendo agruras e torturas, blasfemam contra Deus. Então, eu diria para você que é como o sol. O mesmo sol que endurece o barro, amolece a cera. Aqueles que são de Deus se quebrantam. Aqueles que se rebelam contra Deus se endurecem ainda mais. O que nós precisamos é pedir a Deus que Ele opere a verdadeira fé, conceda a verdadeira fé às pessoas que estão vivendo essa grande angústia, essa grande tempestade que se abateu sobre todas as nações do nosso planeta.
Pastor, muita gente vai falar, e aí eu gostaria da sua visão, entrando um pouco na teologia, na escatologia, né? Porque muita gente está desesperada e às vezes tem a escatologia equivocada, né? E para quem está acompanhando empreendedores que talvez não estão muito em contato com teologia, a escatologia é o estudo do fim dos tempos, e muita gente o mundo vai acabar, Jesus realmente está voltando. E qual é a sua visão que o senhor poderia dar, compartilhar com os empreendedores e empreendedoras que estão aqui para entender um pouco mais o que está acontecendo? Muito obrigado, Tony, por essa pergunta. Veja bem, nós não podemos entrar naquela escatologia alarmista que diz assim, não, agora é hora, está chegando o final mesmo, Jesus vai voltar agora mesmo e vai levantar o anticristo agora para resolver essa problemática mundial e tal. Porque fazer assim, entrar por esse caminho, de certa forma, seria quase que marcar a segunda vinda de Cristo. E isso é um risco, isso é um perigo. Todos aqueles que fizeram isso no passado se frustraram, caíram no ridículo, e nós não podemos entrar por esse caminho. Porém, nós não podemos também fechar os olhos para um fato muito eloquente, é que quando Jesus foi perguntado sobre quais seriam os sinais da sua vinda e da consumação dos séculos, ele respondeu, vede que ninguém vos engane, porque surgirão muitos falsos profetas. Haverá guerras e rumores de guerras, terremotos, epidemias, fomes. O amor de muitos se esfriará. Então, as epidemias, e já tivemos algumas muito graves na história, como a peste negra, lá na Europa, né? A febre espanhola, que dizimou milhões e milhões de pessoas depois da Primeira Guerra Mundial, mas talvez não a epidemia foi tão rápida e com devastação tão grande mormente na economia global. Na economia global, nós estamos vivendo uma recessão mundial que nós não sabemos até quando vai essa pandemia, mas vai atingir certamente todas as nações, ricos e pobres, multinacionais e pequenas empresas, aqueles que trabalham na informalidade e aqueles que estão aposentados, todos vão sofrer, de certa forma, os esbarros dessa crise. Então, isso é, com certeza, um sinal da segunda vinda de Cristo. Outro aspecto que vale a pena assim considerar é que, quando você lê o livro de Apocalipse, no capítulo 8, capítulo 8 a 11, trata lá das trombetas. E se você perceber, as trombetas, elas são o juízo parcial de Deus ao mundo que virou as costas para Deus e que perseguiu o povo de Deus, que são a abertura dos 7 selos, dos capítulos 4 a 7. E se você perceber, quando essas trombetas são soadas, atingem a terra, os mares, os rios, os astros, os homens. E, via de regra, é um juízo temperado com misericórdia. Então, muito daquilo que nós atribuímos apenas a coisas casuais, ou fortuitas, ou causas naturais, não passam de trombetas de Deus, porque Deus não é pego de surpresa, Deus é que está com as rédeas da história nas mãos. Está lá em Apocalipse 4:1, eu te mostrarei, não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Então, podem ter certeza de uma coisa, essa pandemia não pegou Jesus de surpresa, nem deixou Jesus em apuros. Agora, isso é um alerta dele para o homem. Arrependa-se, volte-se para Deus, ainda tem esperança, ainda tem chance, ainda é tempo. Eu acho que essa leitura nós precisamos fazer. Muito bom, pastor. Eu queria tocar num ponto que eu já ouvi o senhor falando sobre isso, aliás, eu acompanho já o senhor há um bom tempo. Eu gostaria que o senhor falasse dessa sua visão, acho que vai ser bem importante para quem está nos acompanhando, que é a visão seguinte, o senhor está falando que Deus está no controle, né? Mas as pessoas usam aquele argumento, tá? Mas se Deus fosse bom, ele iria impedir essa pandemia. Não seria possível que ele permitisse, ou por que ele não faz nada? Eu já ouvi o senhor falando sobre isso e alentou muito meu coração. Eu gostaria que o senhor falasse, explicasse a sua visão sobre esse ponto específico para quem está nos acompanhando hoje aqui no evento. Muito bem. O grande aspecto é o seguinte, quando as pessoas acham que por Deus ser bom, ele deixa de ser o Deus de justiça,
eles entendem um lado apenas do ser de Deus. Deus é bom e Deus é justo. Deus é misericordioso e Deus é santo. Então, todas as vezes que o homem transgride uma lei de Deus, assim como ao transgredir uma lei da natureza, por exemplo, a lei da gravidade, ele sofre as consequências, também quando o homem transgride uma lei moral, uma lei espiritual, ele sofre as consequências. Então, toda essa situação de angústia no mundo, seja da natureza, porque a natureza também está gemendo, seja da humanidade que está gemendo, tudo isso é consequência do pecado, da desobediência, da transgressão. O que vale destacar é que mesmo quando o mundo é atingido pelo sofrimento e pela dor, Deus ainda usa esta situação para chamar os homens a uma relação com Ele, de arrependimento, de reconciliação e de comunhão com Ele. E vale destacar aquilo que Paulo escreveu em Romanos 8:28. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando Paulo diz nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem conosco são coisas boas. Nós não estamos blindados, nós não estamos numa estufa, nem numa redoma de vidro. Porém, Deus usa as coisas boas e as coisas ruins. Deus usa a saúde e a doença, a prosperidade e a adversidade, para tecer um quadro belíssimo da nossa história, da nossa vida. E, ao final, tudo isso vai redundar em nosso bem. Porque as pessoas hoje são muito humanistas, materialistas, e acham que o que é bem para elas? É dinheiro, é saúde, é prosperidade, é fama, é sucesso, é prazer. Mas qual é o maior bem que Deus tem para você e para mim? Está escrito lá em Romanos 8:29. Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. De tal maneira que Deus está esculpindo em nós a beleza do seu Filho, que aprendeu pelas coisas que sofreu. Então, nós aprendemos muito mais no dia de sofrimento que no dia de celebração e de alegria. A dor é pedagoga, o sofrimento é pedagógico, o deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus treina as pessoas e os seus líderes mais importantes. Então, o que nós precisamos ver é que mesmo numa situação dessa, Deus está trabalhando não contra nós, mas por nós. E mais, para nós cristãos, a morte não é uma tragédia, a morte não é um fracasso nem uma derrota. Deus, às vezes, nos livra da morte, às vezes, Deus nos livra na morte. É por isso que os crentes primitivos iam para as fogueiras cantando e eram jogados às feras e cantavam. Não porque eles não amavam a vida, é porque eles sabiam que a morte não interrompia a vida. Nós temos vida eterna. Nossa. A gente pode meditar nessa palavra aí um bom tempo, né? Eu espero que as pessoas que estão nos ouvindo, depois que terminar o evento, voltem aí nessa parte, porque eu acho que isso aí é crucial, pastor. Muito obrigado por ter compartilhado com essa paixão aí, com esse esclarecimento que o senhor tem. Pastor, a gente está falando então sobre como manter a fé em tempos de crise, e acho que isso é muito esclarecedor, o que o senhor já expôs até agora. E eu gostaria que a gente, então, agora passasse para como a gente pode integrar a fé em negócio, né? Eu sei que o senhor tem discipulado, tem ministrado, o seu ministério está muito envolto com pessoas de negócios, com empreendedores, empreendedoras. O senhor tem guiado muitas pessoas espiritualmente falando nesse sentido. E esse evento, um dos objetivos é justamente a gente falar sobre fé em negócios, como que a gente pode integrar isso, né? Como que essas coisas elas estão em conjunto. Então, eu queria que o senhor desse a sua perspectiva de como fazer isso e aí a gente começasse a bater esse papo mais nessa área agora. Bom, a primeira coisa é que a Bíblia vê a riqueza como uma bênção e não como uma maldição. Então, não é pecado ser rico. Não é pecado ganhar dinheiro. Não é pecado prosperar financeiramente. O problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter. O problema não é a riqueza, é a riqueza sem Deus, é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. No primeiro pressuposto
é que um homem, uma mulher, pode ser uma pessoa de negócios, um grande empreendedor, seja numa pequena, média ou grande empresa, e ser um cristão. Exemplo disso é a vida de Jó, que era o homem mais piedoso da sua geração e, ao mesmo tempo, o homem mais rico da sua geração. Então, é possível ser rico, ser próspero e ser um homem de Deus, uma mulher de Deus e ter uma vida de fé e de piedade. Segundo aspecto é que a Bíblia tem princípios muito importantes para a prosperidade. Primeiro deles, o trabalho e não a ociosidade. Segundo, é que um cristão, ele não vai gastar dinheiro naquilo que não é útil, naquilo que não traz proveito, porque tantas pessoas hoje ganham muito e gastam muito, porque elas perdem o que ganham com jogatinas, com cassinos, com vícios e com vida promíscua. Então, se você ganha tudo o que pode, se você economiza tudo o que pode, se você investe de maneira certa tudo o que pode, você vai prosperar, como dizia John Wesley. Então, ganhe tudo que você puder, economize tudo que você puder e invista tudo que você puder. A outra coisa importante, penso eu, como princípio, é que a visão cristã não é apenas a visão do ganhar, mas também a visão do investir. Porque há muitas pessoas que acumulam para eles mesmos, para viverem no fausto, no luxo, no conforto, e não têm a capacidade de distribuir um pouco daquilo que recebem. Os reformadores tinham uma frase muito interessante, que era esta: o mistério do pobre e o ministério do rico. A Bíblia diz que Deus faz o rico e Deus faz o pobre. Está lá em 1 Samuel, capítulo 2. Agora, por que tem um rico e tem um pobre? Por que Deus faz um rico e um pobre? O mistério do pobre é para que o rico tenha um ministério. Qual é o ministério do rico? Paulo diz lá em 1 Timóteo 6 que nós devemos ensinar os ricos a serem prósperos e ricos em dar, a não confiarem na estabilidade da riqueza, mas serem ricos em generosidade. A alma generosa prosperará. Então, quando a pessoa ganha dinheiro só para ela, avarentamente, ela passa a olhar para o outro como objeto de exploração, porque ele quer tudo para ele. Ele explora o pobre, ele explora o próximo, ele dá um jeito de dar um nó na lei, ele tenta subornar pessoas, até tribunais, porque ele quer para ele quer acumular só para ele. Ele se assenta como o único morador da terra, como diz o profeta Isaías. Então, aí essa riqueza, essa prosperidade é uma maldição. Diz Tiago, capítulo 5, que isso aí é combustível para o fogo da própria destruição da pessoa. Mas a prosperidade, no sentido de ser um empreendedor, ter inteligência, ter sabedoria, fazer os melhores investimentos, buscar as melhores propostas, alcançar os melhores resultados e atrair as melhores riquezas e depois usar essas riquezas para a glória de Deus, para a expansão do reino de Deus, para socorrer o próximo. Essa é uma riqueza abençoadora e muito importante. Muito bom, pastor. O senhor falou sobre a prosperidade, né? E até eu gostaria de tocar um pouco mais sobre isso, porque, principalmente na igreja brasileira, a gente tem essa palavra, ficou meio marcada como algo... Não vamos falar de prosperidade, pelo amor de Deus. As pessoas linkam isso com teologia da prosperidade, que é outra coisa completamente diferente. Exato. Então, eu gostaria que o senhor fizesse essa distinção, porque, de novo, a gente tem pessoas que já têm uma caminhada com Cristo, né, há bom tempo, tem empreendedores que nunca ouviram falar do que a gente está falando aqui, é a primeira vez que possivelmente estão... Há duas coisas, sabe, que nós precisamos ter cuidado. Nós não somos defensores da teologia da prosperidade, como não somos defensores da teologia da miséria. Nós não acreditamos que a pobreza seja virtude, nem que a riqueza seja um pecado. Há ricos piedosos e há pobres avarentos. Então, a teologia da prosperidade é equivocada porque ela diz que se você é crente, você tem que ser rico. E a bênção de Deus é traduzida na riqueza material. Isso não é verdade. Há muitas pessoas prósperas, pobres,
E há muitas pessoas miseráveis ricas. Diz Provérbios que há ricos, pobres e pobres que são ricos. Então, a prosperidade não é só material. É possível uma pessoa morar numa casinha simples, usar roupas simples, ter um salário pequeno e ser muito próspero. E é possível alguém morar numa mansão, ter carro importado, ter muito dinheiro no banco e viver uma vida miserável. Agora, nós precisamos também dizer o seguinte, que onde o evangelho entrou, onde o protestantismo chegou, nas nações, trouxe riqueza. As nações prósperas foram aquelas que foram fundadas sob a égide da palavra de Deus. As nações que seguiram a linha da reforma protestante, por exemplo, enriqueceram. As que mergulharam no outro lado se empobreceram. Por quê? Porque o cristianismo, o protestantismo, está na vanguarda do conhecimento, da ciência, da educação, da tecnologia, de todos os avanços, de todas as áreas humanas. Então, um cristão maduro, um cristão que tem bom conhecimento, ele vai ser sempre um empreendedor, ele vai ser sempre alguém próspero na vida, em todos os setores, inclusive na área financeira. Isso é muito bom, pastor, porque as pessoas confundem essas duas coisas. É importante a gente esclarecer de que Deus é um Deus que prospera também, e quando a gente usa isso para o bem do próximo, né? Um outro ponto interessante em relação à fé em negócios, pastor, muitas igrejas têm essa visão de que a pessoa prospera, ela cria o seu negócio com o único intuito de investir, né? O senhor falou muito bem de investir esse dinheiro sabiamente. E aí, por exemplo, vamos investir na igreja, vamos investir em missões. Mas o negócio em si já é uma própria missão também, né? Eu acho que se o senhor pudesse explorar um pouco mais isso do discipulado dentro da empresa, do cuidado com as pessoas que trabalham com a gente, se o senhor pudesse explorar e dar a sua visão como pastor, aquilo que o senhor tem visto, da importância disso também. A primeira coisa que penso, um empresário cristão, um empreendedor, ele vê os seus trabalhadores não como ferramentas de exploração, mas ele reparte com seus trabalhadores também o fruto do seu lucro e do seu trabalho. Então, ele é um abençoador para aqueles que trabalham com ele. Então, um empresário cristão, um empreendedor cristão, não pode explorar os seus trabalhadores e sugar deles o máximo e dar a eles o mínimo. Esse não é um bom testemunho. Agora, ele já começa, de fato, o seu ministério ali, com os seus funcionários, cuidando deles, valorizando a eles, dando dignidade a eles, tratando-os com o mesmo respeito e dignidade, desde a pessoa que limpa o chão até o diretor-presidente da empresa. O ser humano tem o mesmo valor e a mesma dignidade pessoal. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que nós devíamos até orar mais para Deus levantar pessoas ricas na igreja, homens e mulheres que tenham sucesso na área profissional, na área do empreendedorismo, na área empresarial, com o coração generoso, porque hoje a grande parte da obra missionária no mundo é sustentada por homens e mulheres que às vezes tem pouquíssimo dinheiro, às vezes é o saláriozinho que dá lá um pouquinho, mas se Deus despertar a classe rica, a classe que tem dinheiro, para ser mais generosa, isso vai ser uma grande bênção. E eu vou lhe dar um testemunho dos Estados Unidos, você está aí. É um país que tem abençoado o mundo. Os americanos entenderam isso, que nasceram desse berço, nasceram com essa visão, com esse entendimento de que a riqueza não é apenas para ser usufruída por nós, mas ela deve ser distribuída com muitos, mormente, para que a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, chegue às nações. Eu, por exemplo, você sabe, eu sou diretor de Luz para o Caminho. Luz para o Caminho é uma agência missionária ligada à Igreja Cristã Reformada, dos Estados Unidos e Canadá, juntamente com a autarquia com a Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós recebemos a ajuda aí dos Estados Unidos para manter o nosso trabalho missionário aqui. Então, é a visão desses irmãos, a visão missionária deles, que estão investindo hoje, para você ter uma ideia, nas 10 principais línguas do mundo. Então, eu louvo a Deus, porque eu já tenho visitado alguns desses homens, empresários, agricultores,
que vivem, às vezes, uma vida até modesta, para oferecer o máximo possível para que o Evangelho chegue até os confins da terra e alcance todos os povos. Isso é algo, de fato, maravilhoso. Maravilha. O senhor falou, pastor, sobre os Estados Unidos aqui. Realmente a gente tem a gente que está envolvido em missões, a gente vê a diferença, né, da generosidade, da maneira como se trata e tal. E a gente tem visto aqui nos Estados Unidos e no Brasil também, a gente está falando de avivamento, né? Se fala muito, está se usando muito essa palavra hoje em dia. A gente vê os movimentos aí no Brasil, a gente vê o Descent, que é ligado a Jocum acontecendo. O senhor fez parte, inclusive, aliás, foi uma das brilhantes participações do evento. A gente tem começado a ver, pastor, aqui nos Estados Unidos, um avivamento justamente nessa área, com os empresários cristãos, né? O BAM, né? O Business as a Mission, esse movimento tem crescido. O senhor que está aí, aliás, nós vamos ter o Paulo Moitá, que é da sua igreja aí de São Paulo, da Bluefields, que o senhor conhece, tem feito um trabalho excelente aí no Brasil também. Como o senhor tem visto esse movimento, esse avivamento dentro dessa esfera de negócios aí no Brasil? Eu vejo com muita alegria, e eu conheço aqui no Brasil já muitos empresários, de pequenos a grandes empresários, que têm tido esta visão do investimento na obra de Deus. Para você ter uma ideia, eu vou fazer agora um congresso de pastores na área só de pregação, no mês de agosto, em Sorocaba. E um irmão, um empresário aqui do Brasil, um dia me aproximou-se de mim, o dia que eu estava lançando o projeto, ele disse: eu vou ser seu parceiro e eu vou patrocinar muitos pastores para irem a este encontro. E eu fico feliz de ouvir uma coisa dessa, porque eu vejo que Deus está levantando homens, empresários, empreendedores, para entender que Deus dá essa riqueza a eles, para que eles possam alargar as fronteiras do reino de Deus. Então, hoje já tem dezenas, centenas de empresários, pequenos, médios, grandes empresários, cristãos, comprometidos, piedosos, que não amam o dinheiro, mas que amam a Cristo e que querem alargar as fronteiras do reino de Deus, investindo os recursos que Deus coloca nas mãos deles para a expansão do reino, para a pregação do evangelho, para o discipulado de pessoas, para a plantação de igrejas, para o avanço da obra missionária no Brasil e no mundo. Pastor, muitas pessoas que estão inscritas aqui a gente tem recebido as inscrições e aí as pessoas têm já comentado assim, eu ainda não tenho meu negócio, mas eu gostaria de ter, mas eu queria começar da forma correta, né? A gente vê alguns empreendedores começando e aí depois eles vão buscar o discipulado, depois eles vão ter um aconselhamento com o pastor e pedir: pastor, me dá um aconselhamento espiritual, né? O que eu tenho que fazer? Então, vamos usar esses dois casos aí, mas vamos pegar especificamente alguém que quer começar do zero. Se você me permite, eu queria dar uma sugestão. Me desculpe fazer um merchandise aqui. Eu acabei de lançar, aliás, agora dia 31, na Luz para o Caminho, que é a nossa agência missionária, pensando nisso, um curso EAD, e um dos cursos básicos é Líderes que Influenciaram o Mundo. Alguns personagens que foram relevantes do seu tempo, que foram empreendedores do seu tempo, que mudaram a realidade do seu tempo. E se as pessoas que vão nos assistir entrarem lá no www.lpc.org.br, vão ver lá esses cursos, sobretudo esses líderes que influenciaram o mundo. E eu tenho certeza que ali eles vão poder aprender muitas preciosas lições que vão ajudá-los nessa fase inicial ou no processo já da caminhada e ser útil para a vida delas. Não, maravilha. O senhor pode fazer qualquer propaganda aqui, pastor. O senhor fique com a vontade, o espaço é seu. Eu vou depois colocar o link nos materiais adicionais do evento, vou colocar o link para o pessoal ir lá, tenho certeza que vai ser proveitoso. Eu, pessoalmente, já estou comprometido de fazer a inscrição aí, porque eu quero aprender mais com o senhor. Que bom, querido, é um prazer. Pastor, então, mas vamos supor o seguinte, a pessoa vai no seu gabinete, se a pessoa tivesse essa oportunidade, né, que eu sei que a sua agenda, hoje o senhor não faz bastante gabinete, mas vamos supor que a pessoa tem a chance de sentar com o senhor, ter um gabinete, ela está começando o seu negócio e ela pergunta o seguinte: pastor, o que o senhor me diz, quais são os princípios e valores, o que a Bíblia pode me auxiliar? Eu estou
começando e gostaria de começar um negócio de uma maneira bíblica, com uma cosmovisão cristã? Eu sei que é uma pergunta ampla, mas se o senhor tivesse uns poucos minutos aí, o que o senhor diria para esse empreendedor? Bom, primeiramente, eu acho que ele precisa estar seguro de que ele tem expertise nesta área. Empreendedor não é aventureiro. Ele precisa, como Jesus disse, você não começa a construir uma torre sem calcular o preço. Você não pode entrar numa guerra sem saber qual é o seu potencial. Então, a primeira coisa é entrar com os pés no chão, com avaliação técnica bem elaborada. Segundo aspecto é saber se ele vai ter a pessoa certa ou as pessoas certas para trabalhar naquela área. The right man in the right place, a pessoa certa no lugar certo, o homem certo no lugar certo. Acho que esse é o segundo aspecto. Terceiro, eu diria para essa pessoa que ela precisa andar dentro das normas estabelecidas para que ela não venha amanhã sofrer alguma penalidade por ilegalidade ou ilicitude no exercício do seu trabalho. Quarto, ela precisa buscar excelência no que faz. O meu pensamento é que qualquer área da vida que você empreender, se você fizer com excelência, você vai ter mercado. Se a pessoa faz pastel para vender na rua, um salgadinho para vender na rua, se ele fizer o melhor, ele vai ter mercado. Se ele cuida de qualquer outra área, seja no comércio, seja na indústria, seja na informalidade, se ele fizer com excelência, ele vai ter mercado. Hoje, há uma pesquisa que as pessoas deixam de frequentar a loja A para frequentar a loja B, 80% que vão da loja A para a loja B é por causa do atendimento. Por causa do atendimento. Então, essa questão da relação humana, essa questão da excelência, ela é vital. Em último lugar, eu acho que a pessoa precisa, ao mesmo tempo que tem o pé no chão, ela precisa ser audaciosa, ela precisa ser ousada, ela precisa ter coragem. As pessoas que tiveram coragem foram as pessoas que avançaram. É por isso que a crise ela é tão decisiva, porque enquanto os medrosos ensarelham as armas e recuam, os corajosos encaram a crise de frente, vencem os seus gigantes e triunfam. Então é preciso ter coragem, é preciso ter, e aí entra, eu diria a palavra para você, fé. É preciso ter confiança em Deus. Nesse sentido, porque penso que fé e cautela, fé e bom senso não são coisas que se excluem mutuamente, ao contrário. Quanto mais fé você tem, mais bom senso você tem. Quanto mais bom senso você tem, mais ousado você é em fé para empreender os seus negócios. Muito bom, pastor. Eu tenho uma outra pergunta relacionada a isso. O senhor até mencionou um pouquinho aqui. Tem um livro muito bom do Wayne Grudem que fala sobre negócios. E ele usa como título, né, que, por exemplo, produtividade é algo bom, mas tem muitas tentações que nos levam a pecar. O senhor tem aconselhado muitos empresários, né, homens e mulheres de Deus que estão nessa área. Qual é o cuidado que o empreendedor tem que ter em relação aos pecados? Ou o que o senhor tem visto que tem sido mais comum, né? O senhor até mencionou já nessa conversa, mas para ser bem específico, que às vezes, principalmente para quem está começando, e nem só para quem está começando, para todos nós, né? Como pastores, como líderes, como empresários, mas quais são os cuidados, principalmente de pecados, que às vezes levam à ruína? Se o senhor pudesse explorar um pouco mais esse ponto aí. Obrigado. Bem, em primeiro lugar, é que o dinheiro, quando a pessoa ganha dinheiro e vai tendo dinheiro, ela corre o risco de que dinheiro atrai sucesso, atrai pessoas que se aproximam com outras motivações, atraem determinadas propostas sedutoras, atrai determinadas tentações em todas as áreas de ambiente que frequenta, as pessoas com quem convive, o relativismo moral que tantas vezes está posto nessas relações. Então, ele tem que tomar muito cuidado, primeiro, para não viver uma vida de soberba, de vaidade, do luxo
eu diria para você, do luxo da vaidade. Viveu uma vida modesta, apesar de tudo, modesta. Segundo, de vigilância, para que ele não se fascine com a riqueza e com os prazeres desta vida. Esse é um grande risco. Muitos homens, e eu tenho conversado com muitos empresários que tiveram uma experiência profunda de terem muito e caírem e até quebrarem, porque não reconheceram esses limites. Se mergulharam, por exemplo, numa vida promíscua, dos prazeres, de muito sexo, de muitas aventuras, de muitas coisas, de muito glamour, e de repente se perderam nesse cipoal, da bebida, das más companhias, dos ambientes perigosos. Então, eu acho que se você consegue tomar a vacina antes para ficar imunizado dessas tentações e seduções, quando chegar, a pessoa diz, não, eu já estava vacinado por isso, eu já estava alertado por aquilo, eu não quero entrar por esse caminho, eu sei onde vai dar. Outras pessoas entraram, escorregaram e caíram. Então, isso, de certa forma, imuniza a nossa alma, para a gente não botar os pés num terreno escorregadio. Maravilha. O senhor falou algo muito importante, né, de a gente olhar para as pessoas que já passaram a aprender com os outros. Por isso que é importante a gente ter mentoria também, né? Ter pessoas que nos acompanhem, ter um pastor, ter outros empresários que nos acompanhem, né? Nada é mais perigoso do que a solidão, quando se trata de sucesso ou quando se trata de crise. Os dois polos podem ser muito perigosos nesse território da solidão. Todos nós precisamos de prestar contas a alguém, todos nós precisamos de alguém para nos mentorear, todos nós precisamos de alguém para ter liberdade de chegar e perguntar, e aí, como é que está a sua vida? Como é que está seu coração? Todos nós precisamos disso. Tá aí uma boa dica, gente. Procure, você que ainda não está em uma igreja, procure uma igreja saudável aí para você que tem um pastor. Seria bom se a gente pudesse todo mundo congregar com o Hernandes, né? Igreja de Pinheiros e a Igreja de Vitória ficaria muito feliz. Ficaria. Aliás, a estrutura de vocês é excelente. Eu estive gravando um curso com o Paulo aí do Kingdom Business, a gente está visitando a igreja, é excelente, né? Que se você estiver em São Paulo, é uma boa dica. Pastor, a gente está começando aí já para o nosso final, infelizmente, o nosso bate-papo. E eu queria perguntar uma coisa para o senhor sobre uma passagem bíblica. Outro dia alguém me perguntou, eu acho que seria interessante a gente falar. Eu espero não colocar o senhor numa situação difícil, tá? Mas o senhor é um homem estudado, caminhado, provavelmente o senhor vai poder dar uma boa explicação. É sobre Lucas 16, onde fala do administrador infiel. Que ele consegue dar um jeito, né? Tentando explicar um pouco mais sobre isso, que justamente fala que os filhos das trevas eles são mais inteligentes, talvez a gente poderia dizer, ou mais sabem usar mais as coisas do que os filhos da luz. E muita gente interpreta errado esse versículo e usa esse versículo para ir para o caminho que a gente está falando para não ir, né? Para evitar. Se o senhor pudesse explorar um pouquinho mais sobre isso. Primeiramente, eu gostaria de sugerir às pessoas e quem puder precisar me mandar um e-mail, eu posso mandar o conteúdo que eu trato desse assunto no meu comentário de Lucas. A primeira coisa é que este, de fato, é um dos textos mais complexos da Bíblia, né? Talvez o texto mais difícil do Evangelho de Lucas para ser interpretado, que é Lucas 16, né? É claro que Jesus não está aprovando o comportamento moral desse administrador. Jesus não está referendando essa prática dele, né? O que Jesus está realçando aí é a esperteza dele, é a agilidade dele, é a capacidade repentina, imediata deste homem tomar uma decisão para reverter o seu quadro, para reverter essa situação e não ficar numa situação de desamparo no futuro, né? Claro que é uma parábola, esse texto tem que ser interpretado como uma parábola, não é um texto de um fato histórico acontecido com uma pessoa concreta e real. É uma parábola e nós temos que entender, dentro da hermenêutica sagrada, esse limite de interpretação. O que Jesus quis, então, pontuar
no sentido está escrito no versículo 8, elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos das trevas. Então, esse é o primeiro aspecto. Às vezes, nós cristãos somos muito lentos, somos muito devagar, somos pessoas que vão tomar decisão depois que todo mundo já tomou, e às vezes espera a coisa acontecer para levantar a cabeça. Então, a primeira coisa que Jesus quis ensinar é que nós temos que ser mais ágeis, nós temos que estar na linha de frente, nós temos que estar na vanguarda, e não na rabeira, não na traseira, não lá na popa do barco. O outro aspecto é o que Jesus dizia, eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua fazer amigos. O que seriam essas origens, riquezas de origem iníqua? Isso tem várias opiniões. Mas o ponto é, o que é fazer amigo na linguagem de Jesus? É você usar os recursos terrenos, humanos, do dinheiro, da riqueza. Você não sabe por onde passou esse dinheiro que chegou na sua mão. Mas usar isso para fazer amigos eternos, para fazer obra missionária, para evangelizar. Então, você pega o dinheiro que chegou nas suas mãos, que passou por tantos lugares, por tantas fontes, por tantas mãos, e aquele dinheiro que chega na sua mão, você não sabe se já tinha passado na mão de quanta gente, quantos empresários corruptos, quantas pessoas más, mas ele chegou na sua mão e você vai usar esse recurso para você fazer amigos, no sentido da evangelização, da obra missionária, para que, quando você chegar lá nos páramos eternos, numa linguagem de Jesus, essas pessoas possam te receber. E pense você, se essa cena for bem gráfica, como Jesus está pintando na parábola, você chegar lá no céu e um batalhão de gente vir te dar um abraço. Olha, obrigado, porque eu estava perdido e você, empresário, mandou dinheiro para um missionário tal, que foi lá na minha casa e pregou o evangelho, e eu e minha família nos convertemos a Cristo, e eu estou aqui no céu, pela graça de Deus. Você foi um instrumento que Deus usou para que o missionário fosse lá na minha casa, para levar o evangelho para eu ouvir e ser salvo. Então, imagine que coisa fantástica deve ser. Ou imagine o contrário, alguém que chega lá no céu e ninguém vai dar um abraço nele, ninguém vai falar com ele, porque ele não contribuiu para a salvação de nenhuma pessoa. Ele viveu a vida dele olhando só para o seu umbigo, gastando todos os recursos que vieram às mãos dele só para o seu benefício, e jamais investindo um centavo sequer para a salvação de almas e para fazer amigos que os receberão e os anteciparão nos tabernáculos eternos. Acho que é basicamente isso que Jesus quis tratar nessa importante parábola. Nossa, essa figura que o senhor acabou de pintar, ela é belíssima, né? Eu acho que se a gente ficar com essa figura em mente, ela muda completamente o nosso jogo. Pastor, como é que está sendo, agora falando da crise especificamente, como é que está sendo a sua rotina aí? Porque para pastor mudou completamente, né? A gente não tem... eu estou trabalhando, acho que eu estou trabalhando bem mais do que fora da crise. Pois é, como é que está sendo? Em casa, escrevendo, já escrevi, na primeira semana eu escrevi 2 devocionais cada dia, publicados por Luz para o Caminho, e agora, essa semana, eu comecei a escrever o comentário de Gênesis. Estou mergulhado em Gênesis, já, com a graça de Deus, terminei os livros do Novo Testamento, terminei os profetas menores e alguns outros livros. Dos 66 livros da Bíblia, faltam ainda 24 livros para completar. Uau. Então, já fiz, com a graça de Deus, 42 livros já estão escritos, comentados, e eu quero agora mergulhar no livro de Gênesis para entregar em breve, se Deus quiser. Uau. Nossa, é uma tarefa... Primeiro, muito obrigado por fazer isso por a gente, né, para a gente poder aprender. É uma tarefa... Obrigado. O senhor falou aí sobre esse projeto, o senhor falou também sobre essa questão da pregação. O que o senhor está preparando aí, além disso? Quais são os projetos que o senhor está envolvido aí? Que o pessoal pode acompanhar depois do senhor? Pois é, nós estamos na fase final, com a graça de Deus, da publicação de uma Bíblia da pregação expositiva. Vai ser a primeira Bíblia em língua portuguesa, não sei se tem em outro em inglês, exclusivamente pregação expositiva. Essa Bíblia vai ser lançada, não sei se com essa crise aqui vai protelar um pouco, mas estava previsto ser lançada agora em julho. É uma Bíblia que eu estou fazendo já há anos, nós estamos trabalhando nela,
e a editora Ragnos vai publicar. Então, vamos tratar aí de o que é a pregação expositiva, esboços pequenos, médios e completos de todos os livros da Bíblia, centenas de sermões, centenas de esboços. Então, vai ser alguma coisa maravilhosa, que vai ajudar, uma ferramenta muito preciosa para obreiros, para pregadores leigos, para pastores, seminaristas, pessoal da Jucu, inclusive. Vai ser uma grande bênção, viu? O segundo projeto, sabe, que está me empolgando muito, são esses cursos que nós estamos montando lá no Luz para o Caminho. Já tem alguns já prontos, como curso sobre família, casamento e família, curso sobre líderes que influenciaram o mundo. Nós estamos com um curso agora que vai ficar pronto dentro de uma semana, no máximo, trazendo uma visão panorâmica do Antigo Testamento, uma visão panorâmica do Novo Testamento, uma visão panorâmica da história da igreja, uma visão panorâmica das escolas filosóficas. Por que isso? Porque eu não sei como é que você lidou com isso, mas durante muito tempo na minha vida de cristão, eu não tinha na minha cabeça uma visão clara, de uma linha cronológica clara dos acontecimentos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, normalmente da história da igreja. Então, esse curso vai facilitar para as pessoas a terem uma visão ampla, clara dessa linha, desde a criação do mundo até o século XXI. E também, ao mesmo tempo, olhando as escolas filosóficas, enquanto a igreja está caminhando, enquanto a obra de Deus está avançando, a obra missionária, a obra dos avivamentos, as missões mundiais, o que é que o mundo secular está pensando, quais são as ideias que estão governando o mundo secular, como isso afeta a igreja, como isso influencia a igreja. Então, esse curso que deve estar pronto também dessa semana que vem, vai ser um curso fenomenal. Estou preparando um curso sobre Apocalipse, para que as pessoas, nesse tempo de grande crise, tenham uma visão mais clara, não muito exaustiva, mas em 8 aulas, como é que a pessoa pode entender o Apocalipse nessa hora de crise, como é que ele pode entender essa mensagem do Apocalipse. E, finalmente, daqui a pouquinho, estou planejando, e vai ser este ano, se Deus quiser, um curso mais completo sobre pregação expositiva, ajudando as pessoas, ensinando as técnicas, como é que a pessoa entra num texto, examina um texto, interpreta o texto, aplica o texto e facilita aí a comunicação da palavra de Deus, expondo a palavra de Deus. Tudo isso vai estar lá no www.lpc.org.br, nos cursos lá. Vai ser uma bênção poder ajudar as pessoas nesse tempo. O senhor tem que dar um curso, pastor, de produtividade. Como é que o senhor acha tempo para fazer tanta coisa? Varão de Deus. Eu acho que um princípio que eu tenho usado com a graça de Deus é não perder tempo. Enquanto eu estou acordado, eu estou fazendo alguma coisa. Eu não sei ficar parado meia hora sem fazer nada. Ou eu estou lendo, eu estou escrevendo, eu estou conversando, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou assistindo a um programa que me interessa, mas parado, ocioso de tudo, eu não consigo ficar. Acho que o dia tem 24 horas, se a gente não perder tempo, tem muito tempo. Boa, muito bom. Pastor, nós estamos chegando no final, eu tenho um último pedido para fazer para o senhor, que é para orar pelos empreendedores e empreendedoras que estão aqui nos acompanhando nesse evento, e nós sabemos que os empreendedores têm um papel crucial no reino de Deus, né? Nós já expomos aqui a importância disso para o reino de Deus, para a expansão do reino de Deus, mas tem também um papel crucial na sociedade, né? Na nossa economia, do jeito com que a gente vive as coisas. Então, se o senhor pudesse finalizar esse nosso tempo, a gente pudesse finalizar em oração, agradeceria muito, tenho certeza que as pessoas vão ser abençoadas que estão nos acompanhando aí também. Farei isso com muito prazer. Vamos orar, então. Amém. Deus amado, eu quero te agradecer esse tempo tão precioso, por esta conversa tão salutar e tão oportuna e tão proveitosa. Eu quero te agradecer pelos empreendedores que vão ser alcançados por esta conversa, por este bate-papo, por esses princípios aqui estabelecidos. Eu quero te pedir que tu dês a eles coragem, que tu dês a eles estratégias, que tu dês a eles sabedoria e discernimento, que tu dês a eles prudência e que, sobretudo, eles tenham a tua bênção, porque a tua bênção enriquece e com ela não tem desgosto. Nós oramos, meu Deus, para que homens e mulheres sejam levantados para empreenderem, para auferirem riquezas,
para investirem na família, para investirem na igreja, para investirem nos irmãos, para investirem no próximo, para investirem no desenvolvimento da nação e na expansão do teu reino. Oramos, meu Deus, para que tu dês ao teu servo que está na linha de frente desse projeto toda a graça e toda a sabedoria, para que ele seja um vaso de honra nas tuas mãos, usado nas tuas mãos para abençoar centenas, milhares de pessoas. Nós colocamos também as nações, Deus, nesse tempo de grande angústia nas tuas mãos. Oramos por aqueles que governam, oramos pelos governados, oramos por aqueles que legislam, por aqueles que julgam, oramos pelos empresários, oramos pelos empregados, oramos pelos da livre iniciativa, oramos, meu Deus, pelos aposentados, oramos pelos nossos idosos mais vulneráveis nesta pandemia, oramos para que tu nos guardes, nos protejas, nos abençoes e nos uses com graça e poder nesse tempo. Assim fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, muito obrigado mais uma vez de coração por abrir espaço na sua agenda complexa aí, que eu sei vai ser uma bênção, eu tenho certeza absoluta, o pessoal vai aproveitar muito. Depois eu vou botar aí os links para o pessoal poder acessar. Deus abençoe grandemente o senhor, continue fazendo o que o senhor está fazendo, porque realmente o senhor tem sido uma das referências, o senhor é uma das referências hoje no Brasil como pastor, como homem de Deus, como líder. Então, muito obrigado. Eu aqui quero usar esse espaço para lhe agradecer, desejar tudo de bom para o senhor aí. Deus abençoe, senhor. Muito obrigado, meu príncipe. Um grande abraço, sempre às suas ordens.